A chikungunya tem afetado um número impressionante de pessoas aqui no Ceará. Difícil uma casa que não tem alguém sofrendo com sintomas desagradáveis dessa doença. E as manifestações diferem muito de pessoa para pessoa. E por ser uma doença relativamente nova, existem ainda muitas dúvidas sobre sintomas, tratamentos. E são essas dúvidas que serão tiradas agora. O que você gostaria de perguntar será respondido nos próximos minutos. Confira! Eu já estou ao lado do Dr. Ronald Pedrosa, infectologista. Ele arranjou um tempinho para conversar com a gente, porque o negócio está complicado aqui. O consultório lotado, né, doutor? Muita gente com chikungunya. O que é isso, hein, doutor? É uma doença que vem se arrastando já desde o mês de fevereiro, né? Muitos casos nos meses de fevereiro, março, abril e maio. Mês de junho, um pouco menos casos. Mas menos chuva, né? Menos chuva, diminuindo a quadra chuvosa. E aí aparecem mais os casos das pessoas que estão doentes desde fevereiro, março e abril até hoje, mas também alguns casos novos. Vou falar com propriedade porque eu tive chikungunya há pouco tempo, o senhor sabe disso. E é uma doença muito esquisita, com manifestações diversas, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Umas têm manifestação na pele, outras muitas dores. O que é a chikungunya, doutor? E de que forma essa doença se manifesta? Quais são as etapas dessa doença? Chikungunya é uma doença viral que se assemelha muito às outras arboviroses, como dengue e zika. E muitas vezes o paciente vem com diagnóstico diferencial com essas duas principais doenças, dengue, zika e chikungunya. É uma doença que está diretamente relacionada, é um problema de saúde pública, está diretamente relacionada à quantidade de infestação pelo mosquito, né? Que é o mesmo mosquito transmissor da dengue, da zika, da febre amarela e da chikungunya. E esse ano nós tivemos o desprazer de ter um número assustador de casos, de formas inclusive mais graves, com um aumento inclusive de mortalidades relacionadas à chikungunya superior que a de literatura descreve. São pessoas mesmo morrendo por causa da chikungunya? Sim. Mais idosos? Mais idosos. É uma doença que tem 3 fases, sobretudo 3 fases. Tem uma fase aguda, que é uma fase que varia do 1º ao 14º dia da doença, onde a pessoa está verdadeiramente doente, onde ela apresenta sintomas com febre, que na grande maioria das vezes está presente com febre elevada, que pode durar 3 até 5 dias, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, dores nas articulações, dores na musculatura, rash cutâneo, vermelhidão, e aí as pessoas procuram muitas vezes achando que estão com zika ou com dengue no começo da doença. Findado esses 14, 15 dias iniciais, a pessoa entra na fase subaguda, onde os sintomas articulares se sobressaem. Nesse período que os pacientes precisam ser preparados e devidamente e adequadamente tratados e conduzidos para que não cheguem à fase crônica, que é depois dos 90 dias, com sintomas articulares significativos e importantes, se tornando portadores de artropatias crônicas. A gente pode dizer que é uma doença bem longa, que tem um longo prazo. É uma doença que tem um segmento de 3 a 6 meses de todos os pacientes que têm as manifestações menos intensas e mais intensas também. É uma doença que tem formas graves e significativas, que não são as formas articulares. É uma doença que tem manifestações, sobretudo no sistema nervoso central, podendo acontecer manifestações do ponto de vista neurológicas, como meningoencefalites, encefalites, que geralmente acontecem nos primeiros 14 dias de doença, mas existem síndromes de Guillain-Barré que de rapidíssima evolução, que é uma manifestação neurológica que acomete os nervos e os músculos do organismo, impedindo o indivíduo de respirar,
né? Tem manifestações no coração, como miocardite, manifestações gastrointestinais, como úlceras gástricas, como simulando retocolite ulcerativa, manifestações no sistema urinário, levando à disfunção renal. E essas manifestações mais graves, elas geralmente acometem pacientes que têm uma doença já debilitante prévia, uma doença, uma comorbidade como a hipertensão, um paciente que é renal limite, e por conta da chikungunya ele descompensa todo esse processo. É um agravamento de todo o quadro, né? Essa doença ela tem duas características bem interessantes. A primeira, ela não obedece um padrão, como a gente costuma ver nos pacientes com dengue e via com zika. Os pacientes eles não têm o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quinto dia, e aí tem uma evolução. E do quinto para o 10º dia uma forma diferente da doença. A chikungunya ela tem uma manifestação, o padrão dela não tem um padrão certo de quem vai evoluir de determinada forma. Qualquer paciente pode ter uma evolução neurológica, qualquer paciente pode ter miocardite, qualquer paciente, ninguém sabe quem vai ter. Tem doença prévia necessariamente. Esse é o primeiro padrão que eu observei nos pacientes que eu acompanho desde o começo da epidemia. E o segundo padrão é que ela aproveita muitas vezes de patologias prévias que os indivíduos têm, como por exemplo um problema articular no joelho, uma bursite ou uma disfunção que ele tenha na articulação do ombro, e essas articulações serão as articulações mais acometidas. As dores são maiores, As né? dores são mais intensas nesses órgãos que as pessoas já têm, ou nessas localizações onde as pessoas já têm uma doença prévia, né? É muito importante que as pessoas procurem com o atendimento conforme os sintomas vão se apresentando. O uso de determinadas substâncias de forma como automedicação são totalmente desaconselhado. Deve ser evitado o uso de anti-inflamatórios, sobretudo na fase aguda da doença, onde o indivíduo precisa tomar mais remédio para febre, onde o indivíduo tem sintomas gástricos mais importantes, e os anti-inflamatórios são totalmente desaconselhados nesse período, devendo-se priorizar apenas a analgesia, que pode ser obtida com os analgésicos convencionais, os convencionais que nós usamos, o paracetamol e a dipirona, às vezes usando a mão da codeína, que é um analgésico mais potente, é um opioide, né? Então a gente pode usar. Um questionamento que se faz muito hoje em dia é o uso de corticosteroides, que são anti-inflamatórios esteroidais, e essas pessoas elas precisam ter um entendimento que o uso de corticóide precoce não é aconselhado. Se a pessoa usar corticóide precoce no tratamento da chikungunya, ela pode evoluir no período mais tardio com uma doença articular crônica. Então, aí piora. Os sintomas ficam mais intensos e mais evidentes na fase mais tardia. Então, é aconselhado que as pessoas só comecem o corticóide após 15 dias e 21 dias de doença. Doutor, nós vamos dar uma voltinha lá pelas ruas, porque a população toda quer se informar sobre chikungunya e tem pessoas lá fora querendo fazer perguntas. Pode ser? Ok. Então vamos lá. Você pergunta, Dr. Ronald responde. Doutor, e esses remédios naturais funcionam? Pergunta boa, viu, doutor? Tem gente misturando tudo aí, tomando chá, suco de inhame com... inhame com o quê? Inhame com goiaba, muito suco de goiaba. Isso realmente funciona? Alivia as dores? Várias pessoas têm utilizado de medicamentos naturais e de certas suplementações com esse objetivo de diminuir a intensidade das dores e ter uma resolução dos seus processos. É claro que nem todos os pacientes que têm chikungunya vão necessitar de um tratamento específico para aquelas dores, com a base de corticosteroides ou de outras medicações mais complexas. E esses pacientes, talvez utilizando um chá de inhame ou esses outros medicamentos manipulados e naturais, poderão ter uma resposta adequada. Mas isso varia muito de paciente para paciente. A grande maioria, se não a maioria dos pacientes que têm dores intensas, que necessitam de um acompanhamento específico,
específico não vão se beneficiar com essas medicações naturais. Não tem nada de comprovação científica. Não existe nada de comprovação científica, que, pelo menos por enquanto, que mostre que essas medicações vão ter um resultado contra a chikungunya. Mas como é fruta, faz bem, né? Pode tomar, né, doutor? Mal não vai fazer. Vamos para mais uma pergunta de rua. Doutor, essa chikungunya tem cura ou não? É uma doença que tem uma complexidade muito grande. É uma doença nova para todos nós. A gente tem aprendido com os casos que a gente tem acompanhado e a grande maioria dos pacientes tem uma resolução quase que completa dos seus quadros. É claro que vai depender da intensidade que esses quadros se apresentaram, sobretudo os quadros articulares, e de como as pessoas foram conduzidas e foram acompanhadas. A grande preocupação, de fato, se incide em duas situações. Primeiro, nas formas graves das doenças que se apresentam em pacientes mais idosos. A chikungunya surpreendeu e tivemos muito mais casos de óbitos que estão inclusive em investigação relacionados à chikungunya do que normalmente a gente tem nessas doenças. E, sobretudo, na quantidade de pacientes que a gente vai precisar ficar acompanhando durante um período mais prolongado, acima de 6 meses, com queixas articulares e que precisam ter um manuseio de medicações para conduzir essas dores. Doutor, e em criança é mais grave? As apresentações das crianças são muito específicas e geralmente mais graves. Independente da idade? Mais bebês? Mais bebês. Os bebezinhos na primeira infância, nas crianças até 1 ano de idade e, sobretudo, naquelas crianças que nascem, nos bebezinhos que nascem de mães que tiveram chikungunya muito próximo ao seu nascimento. Essas crianças podem nascer com formas de uma chikungunya neonatal, mais ou menos assim. Elas podem apresentar com sintomas de chikungunya logo que nascem, com dores articulares, manifestações do sistema nervoso central, febre, uma doença realmente como se tivesse nascido, adquirido no parto, durante o parto, durante a gravidez, né? Então é muito importante. Nas crianças um pouquinho mais velhas, a partir dos 6 meses a 1 ano, que adquirem a doença da forma natural, pela picada do inseto, elas se apresentam com manifestações de pele muito importantes e são conduzidas como se fossem grandes queimadas. Elas têm lesões bolhosas que disseminam por todo o corpo e são verdadeiramente impressionantes e precisam ser conduzidas como uma paciente grave, inclusive com necessidade de unidade de terapia intensiva. O tempo já acabou, mas vamos rapidinho para a última pergunta de rua. Vamos lá. Doutor, quais são as sequelas? As sequelas da chikungunya vão depender dos quadros que os pacientes apresentaram. Então, os pacientes que têm quadros neurológicos e são conduzidos a tempo desses quadros neurológicos, eles podem ficar com manifestações, com sequelas neurológicas, dependendo da intensidade que foi o quadro neurológico. Por exemplo, pacientes que têm meningoencefalite costumam sair com poucas sequelas. Mas os pacientes, dependendo do tempo que você demorou para conduzir isso, até mesmo porque não existe uma terapia específica, as terapias são muito ainda em fase experimental. Pacientes com síndrome de Guillain-Barré, que é uma forma grave da doença também, dependem a sua recuperação de quão intensa foi esse síndrome de Guillain-Barré. Então tem pacientes que são necessários fazer traqueostomia e aí com o passar do tempo eles podem recuperar a mobilidade, a força motora e se recuperarem. Doutor, e uma vez que a pessoa pega a chikungunya, não pode pegar de novo? Pelo menos por enquanto, a gente sabe, tem conhecimento de sorotipos, mas por enquanto só uma vez pega esse chikungunya. Não podemos encerrar sem falar de prevenção, né, doutor? Todo cuidado com limpeza, né, lixo. A gente vê tanto lixo aí nas próprias casas, os próprios moradores colocam lixo nas ruas. Então as pessoas têm que ter um maior cuidado, repelente. É muito importante as medidas de prevenção. Vocês manterem a caixa d'água fechada, procurarem os possíveis focos que podem acontecer em seu domicílio. 90% das pessoas se contaminam dentro da sua própria casa. E lembrando, doutor, da ajuda profissional, né? Não se automedicar e procurar um médico. Você que não tem plano de saúde, procura assistência do SUS, mas assim, o importante é ter esse acompanhamento profissional, né?
com essa doença, vários serviços foram montados, sobretudo para o acompanhamento de pacientes com dores articulares que precisam de um segmento maior. O ambulatório de reumatologia da faculdade fez isso, o ambulatório de dor da faculdade fez isso. Então, tem vários serviços que foram montados para acompanhamento de forma gratuita desses pacientes. Quero te agradecer, então, pela entrevista aqui no Check-up, doutor, e eu espero que esses números diminuam realmente e que a gente não sofra tanto com essa chikungunya. Se Deus quiser. Obrigada e até a próxima aqui no Check-up. Obrigado.